Santo Deus, eu quero te agradecer nesse momento de forma muito especial por cada pessoa que está em seus lares nos ouvindo. Eu quero dirigir primeiro esta palavra àquele que não tinha ainda ouvido este instrumento de Deus, né? Para chegar ao teu lar de uma maneira especial e agora ser tocado pela palavra. E eu quero dirigir este momento de oração para essa pessoa de uma forma especial. Que o coração de cada um de vocês possa estar completamente aberto a ouvir a palavra libertadora do Senhor. Assim como aquela mulher samaritana ouviu e Jesus esqueceu todas as tradições que os separavam e olhou para aquela mulher como alguém a quem Deus queria tirar do seu pecado e mudar toda a sua história de vida e toda a sua comunidade através do seu testemunho. Deus, eu quero te pedir que isso ocorra na vida de cada uma dessas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, nesse momento também pelos nossos lares, pelos nossos irmãos. Eu quero te agradecer muito, Deus, por cada pessoa que tem enfrentado uma luta séria, ó Deus, nesse momento tão difícil, ó Deus, em que o nosso país está passando. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa aí no seu lar. Visite cada criança, cada adulto, que o Senhor possa estender as suas mãos de poder e possa, ó Deus, através da sua palavra, chegar ao coração dessas pessoas e animá-los a compreender que no mundo teremos aflição, mas devemos ter bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. Quero te agradecer por esse momento de forma muito especial. Agora, Senhor Deus, mais uma vez eu quero colocar a minha vida em suas santas mãos. Que todo conhecimento que tenha a respeito da teologia esteja nas mãos do teu Espírito, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu desejo que o Senhor fale profundamente ao meu coração nesta noite, de maneira tal que eu ouvindo a sua voz, também, ó Deus, a sua palavra chegue ao coração dos teus servos que também nos ouvem. Nós te adoramos, ó Deus, por esse momento santo e te louvamos por quanto o Senhor tem sido bom, em nome de Jesus. Amém. Eu quero repetir aquele texto que nós lemos na terça-feira passada, e o texto se encontra em João, no capítulo 4, a partir do verso 46 até o verso 51. Acredito que a sua Bíblia esteja aberta e nós vamos fazer então a leitura e vocês prestarão atenção à leitura que está sendo feita neste momento. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da aldeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhes anunciavam, dizendo: o teu filho vive. Muito bem. Uma das coisas que ficou bem claro para a nossa vida, durante o tempo em que nós explanamos no primeiro momento, é de que a palavra chega abundantemente ao coração de homens que aceitam o Salvador, né? E deixa bem claro de que toda essa história ela começa a se desenrolar por causa de um tempo em que Jesus ele gasta, aliás, ele procura gastar o seu tempo entre duas montanhas, o Monte Carmelo, e dentro naquele momento, naquela cercania, e entre aquela sociedade, entre aquelas pessoas, no meio daquela cidade,
ele encontra oportunidades importantíssimas. E o que aconteceu na vida daquele homem nasceu em primeira mão por conta de algo que Deus fez na vida de uma mulher que ele encontrou num poço, quando estava cansado, quando seus discípulos tinham ido buscar comida porque ele estava com fome, e também lhe pede de beber porque estava com muita sede, e ela de repente coloca para ele aquilo que talvez a tradição faz com que naquele momento talvez seja um impeditivo daquela mulher continuar o diálogo com Jesus. E Jesus, ele quebra naquele momento aquela tradição que separava. As tradições, elas são importantes na vida do homem. E quando uma tradição nos separa de Deus, certamente Jesus não ia ficar parado por conta de tradições. Jesus não ia ficar jamais parado por causa de religiosidade. Jesus queria que as pessoas entendessem que a relação com Deus era algo de suma importância na vida das pessoas. E as pessoas precisavam entender que esse Deus não estava longe para que não pudesse ouvir as nossas necessidades. Ele estava ali perto, revelado no seu próprio Filho. A palavra de Deus nos diz isso. E esta palavra chegou ao coração daquela mulher de maneira tal que causou uma transformação profunda na vida de uma mulher que escondia talvez de muitas pessoas, e logicamente que isso existia um motivo. Havia uma tradição forte no meio do Oriente em que se uma mulher fosse pega em ato de adultério, certamente ela morreria, e aquilo ali estava guardado no seu coração a 7 chaves. Ela buscava água num horário que talvez não tivesse muita gente no lugar, e Jesus chegou ao seu coração de maneira tal que revelou o que estava guardado no seu coração, e aquela mulher ficou impactada com a palavra daquele que ela ainda não acreditava ser o Messias, quando ele disse: eu sou quem falo contigo. Sou eu o Messias que você tanto procura. E nós descobrimos ao longo do tempo que aquelas pessoas que estavam sempre cercando Jesus, eu disse para os irmãos que Jesus ele sempre estava cercado de muita gente. Havia uma grande multidão sempre no local onde Jesus estava. Mas por incrível que pareça, essa mesma multidão que cercava Jesus também talvez não tivesse sido a grande multidão que buscava cercá-lo quando ele chegava, por exemplo, em Nazaré. Por isso que Jesus tinha guardado no seu coração algo que ele já tinha falado em alguns momentos entre os seus discípulos, entre outras pessoas, que o profeta ele não tem honra na sua terra. Isso deixava claro que, de alguma forma, Jesus tinha uma alegria e uma tristeza por andar naquelas cercanias, né? Ele sabia perfeitamente que o fato dele estar no meio daquele povo, de alguma forma, trazia para ele a lembrança de que a sua terra, que foi responsável pela sua criação, onde ele pôde conviver com seus amigos, onde ele pôde conviver com seus pais, onde ele pôde aprender os primeiros passos a respeito das orientações da parte de Deus sobre sua vida, infelizmente não pôde funcionar de uma maneira tão boa quanto ele esperava em Nazaré, por exemplo, né? A cidade que ele fez grandes milagres, mas poucos milagres, né? Ele fez milagres de uma qualidade muito grande, mas infelizmente os milagres que foram feitos de alguma forma trazia sobre a vida dele a tristeza do seu primeiro momento, por exemplo, dentro de uma sinagoga em Nazaré, quando ele entra para poder relatar Isaías 61, quando de repente terminando dizendo: olhe, esta palavra está se cumprindo hoje, e que aquelas pessoas em volta dele o expulsaram daquele lugar e quase o lançavam precipício abaixo, quando ele conseguiu sair daquela situação, quase tendo sua vida interrompida por aquelas pessoas enfurecidas porque estavam voltados para as suas tradições. Os usos e costumes, as tradições,
e as coisas que nos faz, de fato, crer não neste Deus, mas numa espécie de sistema religioso, isso muitas vezes nos afasta de Deus. E nós precisamos entender que a relação que Jesus tinha com a palavra e a relação que ele ensinou aos seus discípulos, que foi ensinado também aos discípulos dos discípulos, né? Que ensinou os seus apóstolos, que os apóstolos tornou a ensinar para os seus discípulos e fez com que as pessoas pudessem ter na sua vida algo que de fato demonstrava a importância de uma transformação pessoal e que ia refletir não somente naquela sociedade que essas pessoas estavam inseridas, mas num contexto em que se expandiria para todo mundo e chegou até a nós, chegou até o meu coração, por exemplo. E é exatamente isso que Jesus quis nos ensinar. Um outro ponto importante, muito colocado e muito bem colocado por Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos e diz: olha, a minha necessidade básica, aquilo que eu tenho para fazer e que eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, eu morro, né? É fazer com que a vontade do meu Pai seja realizada. Jesus, ele tinha essa característica importante na sua vida, e você precisa entender que quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos dar, por causa desse toque, tá, continuidade a essa realização que houve no coração de Jesus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus que um dia chegou ao meu coração, ela não pode ficar parada. Ela precisa gerar um testemunho na minha vida, uma experiência na minha vida, que me transforme, que faça com que a minha vida se torne uma vida completamente diferente, mas esta transformação precisa chegar ao coração das pessoas. Outro ponto que a gente lembra é que o Evangelho não está apenas disposto para o lugar onde você está. Ele deve se expandir. Mas a palavra de Deus nos ensina que primeiro nós ficamos em Jerusalém, né? Para que do alto pudéssemos ser revestidos. É assim que ele falava aos seus discípulos em todo o tempo, antes que o Espírito Santo pudesse estar entre eles. Ele ensinou: do alto vocês serão revestidos, e depois desse revestimento vocês vão falar deste Evangelho, primeiro em vossa casa, depois nas cercanias mais próximas, depois cheguem até os confins da terra. Mas há uma importância em que nós de fato façamos com que o Evangelho gere em nossas vidas transformação pessoal, e a partir disso um testemunho que chegue a alcançar o coração de outras pessoas. Por outro lado, hoje de alguma forma nós precisamos compreender alguns aspectos importantes. Primeiro, compreender que Jesus estava exatamente no seu ambiente. Samaria, Galileia, Cafarnaum, entre os montes que ali estavam dividindo aquelas cidades. E uma das cidades que Jesus visitou naquelas cercanias foi uma das primeiras experiências, a primeira experiência que Jesus pôde gerar em milagre na vida daquelas pessoas que moravam naquela localidade. Foi quando sua mãe pediu a ele para poder fazer com que pudesse ter vinho, porque o vinho tinha terminado daquela festa, daquelas bodas de Caná, e ela chama os serviçais, pede a ele para poder encherem aqueles cântaros de água, e depois que eles enchem aquelas vasilhas de água, ele então faz com que aquela água pura que tinha sido colocada ali fosse transformada em vinho, e as pessoas ficaram admiradas do que aconteceu, porque era importante que aquelas pessoas compreendessem que elas não estavam lidando com alguém que estava ali apenas para festejar um casamento, mas que o poder de Deus estava naquele lugar representado por alguém que amava a verdade.
Do contrário, as pessoas, como eu tinha dito antes, que buscavam Jesus por causa dos seus milagres e porque queriam ter uma ideia de que de fato ele fosse ou não o Messias, ou se ele pudesse apontar quem seria o Messias. Essa era a grande questão. Quando não estavam envolvidos diretamente com o milagre e se beneficiando do milagre, que para eles era muito importante, como no caso que aconteceu quando ele transformou aqueles pães, né, e pôde alimentar aquelas pessoas com pão e peixe. E aquelas pessoas o buscavam por causa do pão e do peixe, fazendo uma representação e uma alusão àquelas pessoas que andaram o tempo todo ao lado de Moisés, por causa daquilo que Deus poderia oferecer, não por quem Deus de fato é. Outro ponto importante que a gente vai observar era que quando Jesus chega àquela cidade, encontra um oficial que não era de Caná, que pertencia à cidade de Cafarnaum, que encontra Jesus no caminho para a Galileia e de repente pede para ele descer, para que ele pudesse ver o seu filho, porque ele estava muito doente e poderia morrer a qualquer momento. E Jesus então desce e diz para aquele homem uma palavra que para mim deixou bem claro aquilo que nesse instante eu disse para os irmãos. Quando ele chega para aquele homem e diz assim: olha, será que você não precisa ver sinais para que possa acreditar? E aquele homem fez algo que ele não encontrava de alguma forma no meio daquela cidade. Aquele homem, ele pediu para Jesus descer e disse: olhe, cure meu filho, que ele está morrendo. E pediu a ele que não se demorasse por conta disso. E Jesus percebeu que aquele homem tinha em seu coração um desejo de fé, que ele acabou descobrindo por quanto das coisas que Jesus ensinava. Talvez qualquer uma outra pessoa pudesse observar uma coisa muito interessante que nós não nos tocamos quando vemos esse texto. É de que aquele homem era um soldado pertencente ao rei Herodes. Ele era um oficial de Herodes, da guarda herodiana. E Herodes representou durante muito tempo aquilo que se possa imaginar de pior para o povo de Deus. E ele representou algo muito ruim para Jesus no tempo da sua dificuldade. Mas Jesus não olhou para isso novamente. Jesus novamente vai na contramão do desejo humano, né? Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, ou algumas pessoas que não têm conhecimento da palavra, talvez dissessem assim: olha, eu não posso estar envolvido ou fazer alguma coisa por essa pessoa, porque ele está envolvido com uma pessoa tão ruim como Herodes, né? Um político tão cruel como esse homem, né? Mas Jesus não olhou novamente para isso. E quando ele percebeu existir dentro do coração daquele homem uma pequena fé, ele disse: vai, porque o seu filho vive. E aquele homem, ele não creu no milagre. Uma outra coisa importante que a gente vai observar nesse texto: aquele homem não esperou que o seu filho pudesse ser curado para que ele pudesse acreditar na palavra poderosa que dispensava a cura sobre aquele menino. Pelo contrário disso, ele creu tão somente na palavra. E agora eu quero que vocês observem um ponto muito interessante a respeito disso. É de que, na verdade, muitos de nós, ou muitos no mundo inteiro, têm buscado Deus por aquilo que Deus pode oferecer. Quantos lugares têm oferecido tantas coisas para as pessoas, que na verdade têm buscado Deus muito mais por aquilo que Ele possa fazer, do que por quem de fato Deus é. Não sei quanto tempo levou Jesus andando naquele lugar, qual foi o tempo exatamente que aquele homem que descobriu que Jesus estava andando ali, que corre para buscar Jesus para o socorrer,
Mas aquele homem, de alguma forma, deve ter sido tocado em algum momento por coisas que ele deve ter visto Jesus não somente fazer, como dizer para as pessoas. E aquilo falou profundamente ao seu coração, e ele não creu no seu feito. Ele creu na palavra dispensada por Jesus para aquela vida. Vá, porque o seu filho vive. Ele creu na palavra. E eu quero te chamar a atenção por algo que ocorreu na vida, por exemplo, de Tomé, que foi chamado a atenção por Jesus. Quando Jesus disse: bem-aventurados são aqueles, Tomé, que não me viram. Aqueles que não viram, mas crerão. Bem-aventurados são aquelas pessoas que em pleno século 20, aliás 21, que é o século que nós estamos vivendo atualmente, em pleno século 21, vivendo no ano de 2020, que está nos ouvindo nesse momento, a partir das 20 horas, em suas casas, que está tendo a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, a palavra poderosa, dita perfeitamente pelas Escrituras, uma palavra que não somente serve para corrigir, para redarguir, para instruir, para fazer com que as pessoas se tornem perfeitas e perfeitamente habilitadas para uma grande obra que o Senhor espera, porque os campos estão brancos. E esses campos precisam ser adentrados por cada um de nós, porque a colheita do Senhor está próxima. Nós não sabemos qual o dia. Quando será que isso vai acontecer? Mas a palavra precisa chegar ao coração das pessoas, que muitas vezes têm sido forçadas por causa de muitas das pessoas que hoje em dia têm influência no âmbito religioso, a dizer que as pessoas devam buscar Deus por aquilo que Ele tem a oferecer e não por sua palavra, que é capaz de transformar a vida de cada uma das pessoas que a ouve e aplica em seus corações. Nós não precisamos de ver o Senhor fazer alguma coisa dentro da nossa vida para podermos ter a plena certeza de que sua palavra ela é suficiente. Mas sabe, às vezes é necessário que algo muito difícil possa ocorrer na vida de alguém para que a sua fé de fato possa ser observada. E foi isso que aconteceu na vida daquele homem. Ele tinha talvez visto Jesus fazer alguns milagres. Talvez ele tivesse parado em algum momento para poder ouvir a palavra explanada por Jesus para algumas pessoas. Mas aquele homem, ele recebe a palavra de cura para um filho que não está de junto, que ele não tinha como ver o filho se levantar naquele momento e dizer: pai, eu estou bem. Mas ele vai para a sua casa, ele toma aquela palavra para si. Como dito, Ana, quando ouviu aquela palavra tão negativa por parte de Eli para ela, e quando ele disse para Ana que aquilo que está no desejo do seu coração ocorra, Ana automaticamente tomou a palavra para si. E poucos meses depois, Ana descobre que engravida. Depois de que o menino é desmamado, Ana leva o menino para a casa do Senhor e entrega ao sacerdote Eli. E diz: olha, eu vim entregar o filho que eu tanto orava a Deus para que ele pudesse vir nascer, porque eu não era mãe. Para que ele pudesse estar aqui na casa do Senhor. E quantos pais hoje choram porque não tiveram seus filhos entregues nas mãos do Senhor e por conta disso acabaram se entregando
às drogas, às dificuldades, ao crime, às más amizades, porque nós, como pais, que hoje somos forçados a estar dentro de casa, porque foi necessário que uma pandemia viesse, para que você viesse enxergar a importância que é você cuidar do seu lar. Nós nos esquecemos disso. Mas aquele homem não. Aquele homem sabia que tinha um filho doente dentro de casa e precisava de ajuda. E nós vemos muitas mulheres fazendo isso nos dias de hoje, né? As mães que são muito preocupadas com seus filhos, que largam tudo. Eu estou falando de mãe. Largam tudo por amor aos seus filhos. E vão buscar tudo que possa ter em suas mãos como subsídio para ver seus filhos libertos das dificuldades que muitas vezes são cercadas por causa da falta da verdade que liberta. Essa palavra que esse oficial tomou para si, não titubeou e foi para a sua casa, e antes mesmo de enxergar o seu filho, os seus empregados chegam para ele e dizem: olha, o teu filho vive. Eu quero dizer para você nessa noite que me ouve, que Jesus um dia chegou na minha vida e tem chegado na vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. E Ele não chegou na minha vida por causa de um milagre, mas Ele chegou na minha vida por causa de uma palavra que me fez compreender a vida de uma outra forma, de poder me fazer compreender a necessidade de perdoar, de me fazer compreender a necessidade de valorizar a família, de ter cuidado com quem eu deveria andar. E à medida em que eu comecei a caminhar e trazer essa palavra para dentro do meu coração, esta palavra fez mudanças significantes na minha vida e deseja fazer mudanças significantes na sua vida também. Outro ponto importante que eu quero para encerrar essa palavra, porque os campos estão brancos, é necessário que você aplique essa palavra na vida de pessoas. Como foi aplicada esta palavra na vida daquele homem, ele creu e o seu filho viveu. Qual filho em sua vida que tem morrido? E quando eu falo isso como uma espécie de metáfora. O que na sua vida tem morrido e que você antes dava um valor muito grande? Eu falo de coisas importantes e essenciais que de fato tragam vida para a gente. O que é que tem morrido no seu comportamento e que Deus precisa nesse momento chegar dentro da sua vida e ressuscitar? Se tão somente você crer na palavra, essa pode fazer mudança significante na sua vida. Em Romanos 10, verso 12, na parte B, ele vai dizer: aquele que dá generosamente das suas riquezas a todos quantos lhe pedem. A palavra de Deus, ela pode chegar ao seu coração e você pode estar passando por qualquer que seja o sofrimento na sua vida. Se tão somente você pedir a Deus que generosamente lhe dê uma palavra que lhe possa fazer mudança importante na vida, eu tenho certeza que o Senhor fará. Outro ponto importante em Romanos 10, verso 13, que qualquer que chamar ou clamar ou invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus nos diz isso. Nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor. Ou reaprender, quem sabe. Talvez no passado você invocasse mais o nome do Senhor e você se esqueceu. Em Romanos 10, verso 14, ele chama a atenção da igreja pelo aspecto que eu quero que os irmãos também guardem nos seus corações. Como essas pessoas poderão ouvir se não existem pessoas que possam pregar? O evangelho, ele só vai chegar ao coração das pessoas, do seu vizinho,
seu amigo de trabalho, o camarada que bate um baba com você no fim de semana. Isso só vai chegar a acontecer na vida dessas pessoas se tão somente você experimentar essa palavra no seu coração, mas você não ficar para si com essa palavra. E fazer com que essa palavra chegue ao coração das pessoas quando você percebe a necessidade de testemunhar, assim como aquela mulher saiu de Samaria, saiu daquela localidade do poço onde estava conversando com Jesus, foi até a cidade de Samaria. E ali naquela cidade ela anunciou aquele Messias que as pessoas não sabiam que existia e que chegou para ela, disse: eu sou quem falo contigo. Sou eu este Messias que você não conhecia que existia, mas que está aqui. Por último, irmãos, o verso 51 deixa bem claro de que, descendo ele, saiu logo os seus servos e lhe disseram: olha, o seu filho vive. O seu filho vive porque o Senhor guardou a palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo no seu coração. O Senhor creu na verdade. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos diz, Paulo chama ao seu moço Timóteo, com alegria no seu coração, faz questão de ensiná-lo todas as coisas que ele precisava saber a respeito da vontade de Deus e compreender que havia uma necessidade muito grande dele viver o evangelho pelo qual lhe chamou a uma responsabilidade. Ele disse: olhe, que você cumpra cabalmente aquilo que um dia eu pude impor as minhas mãos sobre sua cabeça para o ministério que Deus separou a você. E eu quero dizer para você, meu irmão que está me ouvindo, que não tem gastado o seu tempo, aliás, que não tem aproveitado muito bem o seu tempo para falar do evangelho, e tem gastado o seu tempo talvez com coisas que você não deveria estar gastando. Ele diz, capítulo 3 de 2 Timóteo: mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E diz mais: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Todos nós precisamos compreender uma coisa importante na nossa vida. Nós somos chamados por Deus para dar continuidade àquilo que nasceu no coração de Deus, que chegou ao coração de Jesus. Afinal, nos lembrando daquilo que Jesus disse: naquele dia vocês verão que eu e o Pai somos um, e vocês em mim são um. Ou seja, a minha palavra precisa estar guardada no coração de vocês de tal maneira que as pessoas, olhando para vocês, percebam que vocês têm a palavra guardada dentro dos seus corações. Nós fomos um dia tocados por Jesus, pois os campos, eles estão brancos e precisam do nosso testemunho de vida, daquilo que de fato ocorreu em nós e que ainda há de fazer na vida de muitas pessoas que você puder falar do evangelho. Faça, porque essa é a vontade do Pai que está no céu. E assim eu encerro esta segunda parte, deixando claro para os irmãos
que nós fomos tocados pelo Senhor, porque os campos estão brancos, porque vidas precisam do testemunho vivo da palavra do Senhor em ação sobre as nossas vidas. E nós, que somos instrumentos de Deus, precisamos chegar ao coração das pessoas através da palavra que um dia nos libertou. Que a bênção de Deus seja para com você, meu irmão. Que a palavra do Senhor faça-se presente na sua vida e possa chegar ao coração de pessoas que você conhece. Que a bênção do Senhor alcance o seu coração e a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus, nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos te louvar, te engrandecer, te glorificar, Deus, através do testemunho, porque cremos na sua palavra. Porque sabemos, Deus, que todas as coisas podem passar, mas a sua palavra permanece. Por isso, Deus, alcance o coração daquela pessoa que hoje descobriu o quanto precisa mudar a sua maneira de ser. Que essa verdade que um dia alcançou o coração daquele homem, daquele oficial de Herodes, que viu apenas pela expressão da palavra fé suficiente para ver a vida de seu filho transformada. Deus, que o Senhor alcance o coração dessa pessoa aí onde está, que o teu evangelho faça isso. Eu não sei qual é a criança da vida de cada pessoa que precisa ser mudada. Eu não sei aonde está o problema de cada um, mas o Senhor conhece. Por isso, em teu nome nós te pedimos que a tua graça poderosa seja, ó Deus, de fato a razão pela qual essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra creiam, não por aquilo que o Senhor pode dar, mas por quem o Senhor é. E no nome do teu Filho Jesus, assim nós te pedimos. Amém. Que Deus